A gente precisa se unir ali como grupo, até porque, cara, assim, eu falo que BM é uma área muito desafiadora, né? A gente vira e mexe, fica meio até desmotivado. Eu falo que tem dias que eu falo que eu fico meio desmotivado. Não sei se passa com vocês também, mas eu fico meio desmotivado porque eu falo, a gente é tão muitas vezes a gente é tão meio e a gente tem que alinhar tantas coisas e tantas pessoas que a gente passa por momentos em que a gente, cara, às vezes não sabe se está fazendo certo, às vezes não sabe como influenciar melhor uma área, e ter essa comunidade às vezes dá força para a gente saber que, cara, é normal, é uma área que muitas vezes as empresas não entendem ainda, e que a gente precisa, cada vez mais estar junto para levar essa mensagem para frente. Eu vou compartilhar aqui e vocês me... Pois é, Pri, é difícil. Ninguém entende o que a gente faz ainda, cara. Ninguém entende o que a gente está fazendo. E quando a gente não faz, é que entendem. Isso que é legal. Quando a gente deixou de fazer um bagulho que a gente tinha que ter feito, e fala, cadê o PMM? Aí você fala, garotão, se eu não tivesse feito, você ia ver qual o problema que você ia ter aqui na sua vida. Eu vou colocar a apresentação de slide. Vocês estão vendo bonitinho? Então, bora. Beleza. Que eu queria passar aqui para vocês. Por que eu não estou conseguindo? Ah, foi. Bom, antes de começar, eu falo que antes de profissionais somos pessoas. O ponto importante, meu nome é Paula, como vocês já viram. Eu geralmente não gosto que me chame de Paula, porque, primeiro, que eu sou super pequena, mesmo, de verdade, super não, vai. Tem gente nesse grupo aqui que já me conhece pessoalmente. Gente do meu time, inclusive, né, Vinícius? E eu falo que eu sou pequena, mas eu não sou tão pequena assim, mas eu sou pequenininha, e eu sempre acho que Paula fica muito forte. Eu falava pra minha mãe que eu não entendia porque ela me deu esse nome, porque eu achava que era nome de gente velha. Hoje eu me acostumei, mas eu gosto que me chame de Paulinha. Eu sou de São Paulo, como vocês podem notar pelo meu sotaque, mas hoje eu vivo em Madrid. Eu vim fazer um master aqui, que inclusive é a segunda parte da minha linha, que eu falo um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Eu sou formada em jornalismo, depois acabei descobrindo ao longo da minha trajetória que muitas pessoas de jornalismo acabaram se tornando PMMs, e muito pelo motivo do que a gente vai falar hoje. Eu acho que o jornalista tem uma capacidade inata de coletar informações e transformá-las em coisas palpáveis para as pessoas, e acho que isso acabou acontecendo naturalmente, muito também por conta até de uma crise do jornalismo e a gente migrando cada vez mais para o universo do marketing. Mas eu lembro que quando eu fiz faculdade de jornalismo, logo depois eu identifiquei que, cara, eu não ia mudar o mundo sendo jornalista, no mundo como a gente é hoje. Acabei já emendando num MBA em marketing, comecei a trabalhar em marketing muito nova na minha vida, e hoje eu estou fazendo esse MBA executivo, e aí eu até queria explicar para vocês por que eu estou fazendo esse MBA executivo, que eu acho que é uma coisa legal para falar para PMMs, assim. E aí no meu MBA todo mundo fala, porque um dia você vai se tornar um CEO. Eu nem tenho vontade de ser CEO, mas eu acho que o MBA executivo, que a gente olha de forma holística como uma empresa funciona, ajuda muito o PMM a entender como é que a gente agrega valor dentro de várias partes do processo que um cliente passa junto da nossa empresa, e também entender como as nossas ações influenciam em determinadas áreas, né? Então, às vezes a gente foge muito, por exemplo, dos departamentos de finanças, porque entende aquilo realmente é um caos, mas quando você passa a olhar muito bem o que acontece, como é que é medida as finanças da empresa, o que importa, você começa, inclusive, a direcionar melhor produto para algumas decisões que a gente precisa tomar e fazer um pouco melhor a cola entre todas as áreas da empresa. Então, eu acabei fazendo esse MBA executivo exatamente por isso e tem sido super útil para mim nesse sentido. Quando eu falo da minha carreira profissional, eu trabalhei durante um tempo numa agência chamada Live, que é uma agência de digital, mas a grande parte da minha carreira eu trabalhei na IBM. Eu fui Product Marketing na IBM durante 8 anos, passei por vários departamentos lá dentro, desde a área de serviços até a área de automação e nuvem, e depois acabei trabalhando muito tempo com a área de dados e inteligência artificial. Para quem conhece o Watson da IBM, eu tive o prazer de ser durante algum tempo a pessoa de marketing do Watson no Brasil, e foi uma experiência muito bacana. E faz 2 anos e meio que eu estou na Único, que é o que a gente chama de EdTech. A gente vende muitos produtos de autenticação, a princípio com reconhecimento facial, mas a gente está aí cada vez mais envolvendo diversos produtos de autenticação. Hoje a gente é a segunda empresa mais valiosa da América Latina, de SaaS da América Latina, e eu estou aqui. Eu falo que eu estou aqui na Único como Head de Product Marketing, mas isso pode mudar a qualquer momento. A gente passa aí por várias experiências e faz um tempinho que eu estou aqui cuidando um pouco dos nossos produtos de identidade da Único. Quando eu falo de hobby, eu adoro falar de hobby porque eu acho que a gente aproxima as pessoas. E aí eu queria que vocês se manifestassem para ver se a gente tem hobbies parecidos ou nada a ver, né? Do tipo, nada a ver.
Eu sou uma corredora, inclusive eu fiz a minha primeira meia maratona faz um mês, mais ou menos. Foi super desafiador. Falo que tem corredores aqui nesse chat, nesse grupo. Levantem a mão, gritem, falem, corrida aí, isso. Total. Olha lá, isso meio várias coisas. Aspirante é bom. Eu falo que corrida é bom porque o desafio mental é muito maior que o desafio físico. E eu acho que isso é excelente, inclusive, para a nossa disciplina aí, para a gente aprender a pouco ir evoluindo, né? Um dia você corre 500 metros a mais, e assim você vai indo. Isso é super importante para a nossa vida pessoal e profissional também. Eu sou uma amante gigantesca de música popular brasileira. Também quem aqui tiver gostar de música popular brasileira, eu amo de paixão. Inclusive, você sai do Brasil, você fala, meu Deus do céu, realmente a música brasileira é a melhor música do mundo, que aqui na Espanha só toca reggaeton, é uma desgraça. Então eu aprendi a gostar ainda mais da nossa música. Amo cinema, durante muito tempo escrevi num blog de cinema. Se tiver amante de cinema aí, também levantei a mão. Gosto de cinema muito pouco por como ele nos faz sentir. Eu ligo muito pouco para fotografia, essas coisas. Eu acho que o cinema é uma forma de conexão com a gente, da mesma forma que os livros. E eu amo. Olha lá, tá vendo a galera? Olha lá, um fã de bolo de rolo. Gostei disso aqui, hobby, comer bolo de rolo. Gostei. Bom, amo ar livre, eu falo que eu sou uma pessoa do dia, eu não gosto tanto da noite. Amo ar livre, coloco minha cadeirinha de praia na pracinha e vou ler meu livrinho. E por último, gente, vinho não se nega para ninguém, não é mesmo? Eu sou uma grande fã de vinho. Inclusive, estaria tomando aqui hoje se eu não estivesse com um pouco de sono e o vinho ia me prejudicar, né? Mas isso, vinho não se nega, tá vendo? Maria concorda comigo. Mas, enfim. Inclusive, uma das coisas boas onde eu moro hoje é que o vinho é muito barato. Então, eu já troquei a cerveja pelo vinho, eu só tomo vinho e isso é ótimo. Recomendo a todos, quando vierem, se um dia vierem para a Espanha, tomar o vinho espanhol, que ele é muito bom. Bom, isso prolonga a vida, realmente. Tem estudos que dizem o oposto, tá, Aline? Eu já li o oposto também, que não prolonga nada, que é mentira. Mas isso daí também é intriga da oposição, eu acho. E aí, acho que assim, para vocês conhecerem um pouco mais de mim, inclusive, antes de eu falar exatamente sobre o ponto que Rafinha falou lá no começo. Quando a Rafa me procurou para fazer essa live, e ela falou que ela era de framework, aí eu falei, Rafa, deixa eu te contar um negócio. E aí eu até me posicionei meio errado. Falei, Rafa, eu odeio framework. E aí, daí eu falei assim, deixa eu recapitular o que eu estou pensando. Não é bem que eu odeio o framework. Eu odeio a forma que as pessoas veem o framework, né? Muitas vezes elas pedem um framework, elas acham que aquele framework vai resolver o problema delas, elas começam a preencher o framework. E não é assim que funciona. Inclusive, se a gente for analisar a palavra em inglês mesmo, até separei as duas partes dela aqui, o framework nada mais é do que a gente enquadrar um trabalho que já foi feito dentro de uma forma visual para que as outras pessoas possam ver e se alimentar daquela informação e a gente ter certeza que a gente está sempre se guiando naquele caminho do que foi decidido depois de um amplo trabalho que a gente fez. E em todos os trabalhos de Product Marketing, o trabalho é muito amplo, inclusive acho que essa é uma das principais dores do PMM. Muitas vezes a gente plota um framework, a gente plota um posicionamento de um produto e ninguém entende todo o trabalho que a gente teve por trás para chegar até ali. Até é engraçado, eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui no meio do caminho de coisas que acontecem. Na semana passada a gente lançou uma plataforma na Único, e aqui vocês vão ver que, gente, eu não vou trazer nenhum framework específico da Único, eu vou trazer um que eu uso, que eu fiz um exercício, mas que não é da Único porque eu não posso compartilhar as informações, mas eu vou trazer alguns dados que são públicos. A gente lançou um produto e eu lembro que o Vini estava comigo, e todo mundo veio atrás de mim depois e falou assim, nossa, a apresentação do produto, posicionamento lindo, e aí, parecia que, eu tinha sentado numa cadeira durante 2 horas e criado uma apresentação, e aquilo foi, né, nossa, é só montei a apresentação. E a galera esquece que a gente teve que fazer muita coisa para chegar nesse lugar. Eu acho que às vezes isso até traz uma frustração para a gente que é de PMM, mas é muito importante a gente manter todo esse trabalho prévio, antes do framework, antes do posicionamento, porque é só isso que vai garantir que a gente tenha sucesso nas nossas métricas e nas métricas das empresas. Então, só quis fazer esse disclaimer até para brincar um pouco com o que eu tinha falado para a Rafinha, que eu odeio o framework. Não é que eu odeio o framework, eu acho que a gente tem que saber utilizá-lo. E aí, entrando agora um pouco em posicionamento, só trazer um recap aqui de algumas coisas do que porque eu acho que a gente está aqui também, até pedir para a Rafa me compartilhar um pouco sobre quem é que estava inscrito para hoje. Eu acho que a gente tem níveis diferentes aqui também, acho que é importante sempre
tenho aprendido muito com o PMM que o importante sempre precisa ser dito e redito, e a gente nunca pode acreditar que todo mundo sabe o que você sabe. Então, você acha que todo mundo sabe, né? As pessoas não sabem. Então, eu sempre gosto de recapitular as coisas. E aqui, o que é um posicionamento de produto, né? E, essencialmente, ele é porque um produto ou serviço é útil ou necessário para um público específico. Nenhum produto que não é necessário é um produto que vai ter uma efetividade de mercado, porque ninguém vai comprar ele. E se você não define muito bem quem precisa comprar ele, você vai correr o risco de traçar milhares de estratégias para pessoas que não vão comprar aquele produto. Então, é muito importante a gente saber para que ele serve, para quem que eu vou vender. E segundo ponto, que é importante a gente trazer aqui, eu acabei nem escrevendo isso, posicionamento nenhum resolve problema de produto. Muitas vezes, os times de produto vêm para a gente falando, não, e se a gente criar um nome, uma estratégia, e o produto é uma porcaria, gente, a gente não vai resolver esse problema, a gente vai para o mercado com uma estratégia linda, maravilhosa, de posicionamento, quando o cliente bate na porta e compra, a gente vê que dá tudo errado, e aí a gente acaba gerando exatamente, a gente acaba gerando um problema, inclusive de marca, porque as pessoas compram uma coisa que nem existe. E aí depois eu vou falar um pouco do quais que são as necessidades básicas, mas eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, e a gente ser muito vocal, inclusive, com os times de produto e de vendas, quando algum tipo de estratégia como essa chega para a gente. E aí, um ponto importante, mais do que uma tagline, né, mais do que uma frase, posicionamento não é uma frase. Isso é positional statement, que a gente vai falar um pouco disso. O posicionamento é a estratégia que a gente vai levar o nosso produto para o mercado. E aí, por falar em estratégia, eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Eu vou compartilhar só uns minutinhos dele, mas depois vocês vão ter essa apresentação. E aí vocês veem um pouco mais sobre um pouco do que eu acredito que é essa estratégia. Aí, I want to talk about. Vocês escutam bem? Só me confirmam se vocês escutam. Beleza. Vou passar para vocês, depois a gente fala. Positioning as a service. This was one of my favorite examples. I actually shared when I was reading the book over the weekend, 2 of my friends I shared your example of the piano teacher with, because I think it's so genius. And I know that folks watching this show, and I heard this, I was speaking at an event in San Francisco, and a woman stood up and she started talking about, she's like, but there's so much noise out there. Like, how am I going to stand apart? And I thought when I read your ingenious idea about the access and specifically the piano teacher, can you share that? Because I think people will see themselves in a whole new perspective. So traditional marketers, if you went to business school or whatever, would talk about differentiation. They'd talk about how do I cut through the clutter and the noise. That's selfish. That says, I've worked hard. How do I get people to me? Let's throw that out and say, that person you seek to serve, they have a problem. And their problem is there's too much noise. The problem is they don't know what to pick. The problem is they've got a kid they want to educate in music, but they're not sure how. Can I offer them a service to help them see what their choices are? Now it's generous. So in the case of the piano teacher, what I know is that no one drives more than 20 miles to go to a piano lesson. So let's call it 5 miles. So that's the circle of people who can send someone to take a lesson with me. But then I can create axes, and I can have as many as I want, but 2 will fit in my brain. And I get to pick what the edges are. So some of the edges could be cheap and expensive. Some of the edges could be kind or, Eastern European in their strictness. Some of them could be focusing on jazz. Some of them could be focusing on classical. And you can look at an axis this way and an axis this way. And if you draw, this one, this one, this one, this one, there's someone who's already over here. There's someone who's always over here. But there's no one who offers this combination. So on your behalf, I will live in this corner. And if that's what you're looking for, right? Great. And if I talk to you and I realize it's not what you're looking for, I will eagerly send you to that other teacher. Yes. Because I am here to help you get what you want, not to persuade you that you are wrong. Yes. And that shift is so important because it gives us this feeling of sufficiency, which is not that I have to clear everything off the table so I can go public one day. Right. It's there's enough as long as I stand for something and I can ignore the critics because the critics are critics because it's not for them. Thanks for letting me know. There's someone over there who's for you. This is for someone else. Yes, and I loved it.
Gente, eu passei só uma parte. Esse vídeo é uma série da entrevista que ela fez com o Seth. Depois eu até recomendo que vocês olhem mais. Vou tentar explicar bem rapidinho. Eu sei que não é todo mundo que fala inglês e eu não encontrei esse vídeo legendado. Mas basicamente ele fala sobre como a gente tem que criar um produto que resolve um problema que de repente não tem ninguém no mercado que está resolvendo. Então, criar ali alguns quadrantes em que a gente encontra, de acordo com características que as pessoas querem, ou um buraco ali que não tem ninguém resolvendo, e tentar resolver esse problema e ser fiel àquilo, né? Então, se de repente o seu produto não atende exatamente o que aquele target quer, ali no exemplo ele fala sobre uma família que quer contratar uma professora de piano para os filhos. De repente, se a gente não dá exatamente o que aquela pessoa quer, vai ter uma outra professora de piano que vai atender aquilo com as características que aquela pessoa quer, e eu vou indicar aquela professora de piano para resolver aquele problema. Porque senão o que acontece muitas vezes, a gente não entendeu muito bem a necessidade do nosso consumidor, onde existe uma oportunidade de mercado para a gente, onde a gente se posiciona, e muitas vezes quando a gente não entende isso, a gente começa a querer fazer que o nosso produto resolva todos os problemas do mercado, e daí a gente não é nada. E aí a gente não vai atender bem nenhuma necessidade, e aí vai querer, inclusive, não vai conseguir nem determinar muito bem a nossa concorrência, porque a gente vai estar concorrendo com tanta coisa, que a gente vai perder, inclusive, a nossa essência, o nosso posicionamento e quem a gente é, e a gente não vai conseguir atender a demanda daquele cliente. Isso é super importante. Essa análise, em um trecho muito pequeno, fala sobre muitas coisas que são importantes a gente analisar. I want to talk about position. São coisas que são muito importantes a gente analisar no posicionamento de produto, né? Quando a gente analisa o posicionamento de produto, algumas coisas que a gente tem que olhar. Os nossos diferenciais estratégicos. E aí, aqui é um ponto importante, depois eu vou falar um pouco mais, para a gente olhar diferenciais estratégicos. Muitas vezes eu já peguei pessoas tentando analisar diferenciais estratégicos, vi uma lista gigantesca de diferenciais, você fala, meu Deus do céu, o que é tudo isso, que nem você entende tanto diferencial que a gente tem, quem dirá o cliente, né? Então é muito importante que a gente foque no que realmente é diferente dentro do nosso produto ou da nossa marca. O nome é muito importante, muitas vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de a gente ter um nome que não tinha nada a ver com o posicionamento do produto, e aí você tem que fazer um rebrand daquele produto, porque ele tem que estar atrelado ao que o seu produto entrega, né? O cliente tem que ler, entender, até pelo nome, o que a gente está tentando entregar ali. Quais são as nossas vantagens competitivas, o que a gente está entregando de diferente ali com relação à nossa concorrência, exatamente por aquele ponto, né, que o Seth colocou, de tipo, aonde eu estou colocado naquele quadrante, que eu entrego coisas que os outros não entregam, que possivelmente é uma dor que meu cliente tem. Qual que é meu target? Não dá para atender, isso é muito importante, eu vou falar disso um pouco mais para frente. Não dá para a gente atender o mercado inteiro, isso é impossível. Quer dizer, é possível em monopólios, mas monopólios são muito específicos e para questões muito específicas no mercado, que a gente, muito provavelmente, assim, se um de nós trabalhar em uma empresa que é um monopólio aqui, isso é super raro de acontecer, porque, inclusive, é quando a gente tem uma mão de obra escassa no mercado que atende exatamente aquilo, ou a gente tem uma matéria-prima que é super escassa. Isso é difícil, inclusive, da gente criar posicionamentos muito diferentes, porque acaba virando uma commodity tão grande que só vai direto naquela empresa, não tem nem muito como a gente criar posicionamento. A gente tem que estar muito atrelado à identidade e os valores da nossa marca e da nossa empresa. Não existe um produto que não, e depois a gente vai passar por isso, que não cascateie sobre quem é a nossa marca, comissão, visão, valores, qual é o nosso posicionamento de marca, e depois atrelar o produto, porque senão parece que a gente está vendendo um produto que é de outra empresa, depois a gente nem conecta, inclusive, se a gente quer construir outros produtos e como é que ele se encaixa dentro daquele ecossistema, né? Quais são as nossas features que são únicas, qual que o nosso diferencial mesmo, que aqui depois até vai virar um pouco do Unique Selling Proposition que a gente vai falar. E para mim, tem um ponto que eu faço questão de falar de categoria, que é muito importante. Se a gente não define qual categoria a gente pertence no mercado, a gente vai ficar completamente perdido, porque a gente vai começar a competir com competidores que não têm nada a ver com a gente, ou que não entregam as mesmas coisas que a gente, e a gente não vai conseguir fazer, inclusive, o nosso time de venda se posicionar em cenários em que a gente está competindo com empresas que estão entregando coisas que a gente está tentando entrar em fluxos que a gente não pertence, ou em dores do cliente que a gente não entrega. Então, é muito importante, como uma das primeiras etapas, a gente determinar qual que é a nossa categoria, em que espaço, qual é o nosso território, onde a gente está competindo, para que a gente possa avançar dentro do nosso posicionamento. Um ponto importante de reforçar aqui
posicionamento de produto, que é o que eu falei antes, não é o product statement, né? O product statement é aquela frase que até tem essa bem básica, né? Que depois eu vou até trouxe alguns exemplos para vocês de formas mais criativas de falar qual que é o product statement, mas a gente fala o que é o nosso produto, para que ele serve, qual o nome dele, que categoria ele pertence, e qual o principal benefício ou unique selling proposition que ele tem, e como que a gente se diferencia da concorrência de uma forma bem sucinta, para que fique bem claro aqui que a gente veio dentro do mercado e como é que a gente vai atender aquela necessidade do cliente de uma forma que a nossa concorrência não vai atender. Então, essa aqui é aquela forminha de bolo, que é a receita de bolo. Óbvio que dá para ser mais criativo, mudando um pouco o product statement aqui, mas essas características, elas têm que estar ali visíveis, para que as pessoas entendam rapidamente o que a gente vai resolver e por que ela escolheria a mim e não ao meu concorrente quando ela vai interagir com a minha marca ou com o meu produto. Mas beleza. Aí tem um monte de coisa que tem que avaliar, Paulo, que caos. E aí eu pedi ajuda da Rafinha nesse slide aqui, para a gente criar uma enquete aqui, para a gente dar uma interagida. Depois que eu falei tudo isso, por onde que vocês acham que a gente deveria começar quando a gente faz a parte do work ali, do framework, o trabalho de posicionamento? Pedi para a Rafinha criar uma enquete aqui com 4 opções. Já está aí no ar, Rafita? Vamos estar fazendo isso, senhora. Aguarde um segundo. Aguarde um segundo. Enquanto isso, eu vou falar para vocês aqui. Ó, eu sugeri 4 opções para vocês. Ela vai colocar ali, nessa enquete. O que você acha mais importante analisar para começar o posicionamento do produto? Quais são os diferenciais do produto? Qual que é a nossa concorrência? Quem é o nosso target? Ou qual é a categoria do nosso produto? Aí a Rafita vai colocar aí, e aí a gente vai ver o que vocês acham que é mais importante, por onde começar. Ah, lá foi. Não sei, me digam se foi. Ah, foi? Foi. Não tem tempo para vocês responderem. Gente, se alguém não souber... Para vocês também. Se alguém não souber, fica ali naquele quadradinho, triangulinho, bolinha, que fica ali no canto inferior direito. Você clica ali e tem enquetes. Aí você entra e escolhe a sua opção. Gente, eu sou dos anos 90, essas horas que eu dou tempo para as pessoas responderem, eu sempre penso na música do Gugu ali, de ficar o tempo. Meu Deus do céu, que tragédia. Também tem a música de dentista, muito boa a música de dentista. Pior que eu adoro uma Alfa FM, não posso nem reclamar, adoro um dentista quando toca Alfa. E aí, Rafita, você acha que foi? Acho que sim. Se alguém quiser desempatar. Tem empate? Adoro empates. Desempatou. Vocês estão conseguindo ver os resultados? Acho que só você vê, Rafita. Não, dá para ver também. Ah? Oh my God. É que eu tenho que voltar para ver. Eu não votei, claro. Vou chutar um aqui só para... Boa. Bom, então vamos lá. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. A gente teve aqui o nosso target em primeiro lugar, com 14 votos. Em segundo lugar, categoria de produto com 12 votos. Em primeiro lugar, diferenciais do produto com 9 votos. E em último lugar, nossa concorrência com 6 votos. Amei, ok. E aí, por que eu fiz essa enquete? Porque, na verdade, eu não acredito que nenhuma dessas respostas acerta. Na verdade, a gente tem que avaliar muita coisa para a gente fazer o posicionamento de produto. Porque se a gente olha só uma delas, a gente vai ficar completamente capenga do outro lado, não vai conseguir resolver um monte de coisa que a gente tem que resolver. Mas, na verdade, foi uma pegadinha que eu fiz com vocês, porque eu podia ter colocado nenhuma das anteriores, mas eu quis quebrar a cabeça de vocês um pouco. Aqui uns pontos que eu acho importante a gente identificar, e eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês no meio do caminho. E aqui tem sempre as coisas, até quando a gente lembra de SWOT análises, que tem análise de dentro e fora da empresa. O que é importante a gente olhar dentro, né? Primeiro, qual que é nosso legado
de onde viemos e onde nos posicionamos. Aqui tem aquela correlação com missão, visão, valores. Se a gente não faz isso, é como se a gente estivesse criando, inclusive, outra empresa, e a gente acaba não ficando atrelado ao nosso posicionamento de marca, inclusive. Todos os posicionamentos de marca são geralmente criados ali de acordo com missão, visão, valores, né? E a gente acaba ficando desacoplado do nosso posicionamento de marca. Tem um ponto super importante que tem e aqui tem alguns produtos que são as marcas, e tem algumas marcas, e tem algumas empresas que têm diversos produtos e que tem a marca atrelado. Isso acaba, muitas vezes, quando uma empresa tem uma marca que é o próprio produto, isso acaba ficando até um pouco mais fluido, porque você vai, né, desce de uma vez só o missão, visão, valores para o posicionamento da marca / produto, e depois quebra pelos posicionamentos do produto, que a gente vai ver ele um pouco depois, o framework. Mas quando a gente tem muitos produtos, isso acaba ficando cada vez mais confuso, porque a gente tem que continuar garantindo que aqueles novos produtos que são lançados vão entrar dentro daquele ecossistema de marca, e não só está alinhado com a marca em si, mas com os outros produtos que a gente tem dentro das nossas famílias, né? Então, isso é uma das coisas que, para mim, é super importante, e que a gente acaba, inclusive, às vezes, se perdendo, muitas vezes também, quando a gente fala de target atrelado a isso. Então, uma coisa que eu queria até lembrar vocês, não sei se vocês vão lembrar disso, há um tempo atrás a Mercedes fez uma propaganda em que ela foi vender um carro novo, um lançamento de um carro novo, e ela usou uma música que era um funk para vender, para fazer essa propaganda, esse anúncio. E aí as pessoas que eram os clientes da Mercedes, e aqui eu não vou entrar em nenhuma análise de opinião pessoal minha sobre esse assunto, mas as pessoas que eram os clientes da Mercedes ficaram indignados com aquele anúncio, porque eles falaram que aquele anúncio não representava a marca que eles estavam acostumados a comprar. Então, aqui tem uma mistura óbvio, de target com posicionamento, de marca e de legado, mas foi de forma uma quebra nesse legado que a Mercedes trazia, que não estava atrelado com o que aquele público estava olhando, né? E depois a Mercedes tirou esse anúncio do ar, perdeu um monte de dinheiro, porque tinha sido gastado muito dinheiro para fazer aquele anúncio, inclusive passava no meio do Jornal Nacional, enfim. Mas isso aqui era um exemplo clássico de como isso se perdeu no meio do caminho e acabou não conversando com o target, porque ele não estava de acordo com o legado. O outro ponto, acho que talvez uma das coisas mais importantes é qual que é a nossa estratégia e objetivo como empresa. Não existe a gente criar um posicionamento que não esteja atrelado com os nossos objetivos como empresa. E aqui eu estou falando desde objetivos financeiros até objetivos estratégicos mesmo de posicionamento a curto, médio e longo prazo. É muito importante a gente entender onde a nossa empresa está hoje, para onde a nossa empresa quer ir, para que a gente crie posicionamentos de produtos que são sustentáveis ao longo do tempo. O que é muito ruim? Se a gente não tem essa visão de objetivo, a gente acaba criando uma estratégia de produtos para a empresa que ela funciona durante 2 meses. Porque ali, depois de um tempo, se a gente não acompanhou esse timeline de onde a gente quer ir, eu não consigo traçar uma linha reta seguindo o mesmo caminho da estratégia a longo prazo da companhia. Eu acabo tendo que jogar fora um posicionamento para construir outro, que aí sim tem a ver com esse lugar onde a gente quer ir. Então, a gente tem que estar sempre entendendo esse objetivo da empresa para que a gente crie posicionamentos sustentáveis ao longo do tempo. Além disso, qual que é a identidade de posicionamento da marca e do nosso produto em si, né? Muitas vezes a gente acaba... E aqui eu quis trazer isso, porque muitas vezes a gente acaba... Ou a gente entra numa empresa nova, ou a gente pega um produto que já muda ali, pega um produto que já é existente e tal, e é muito importante a gente entender também da onde esse produto veio, né? Porque só eu entendendo o posicionamento que esse produto tinha, eu entendo como é que eu tenho que mudar ele. Não adianta também, eu brinco que não adianta ser que nem mudança de político de poder, que ele entra de 4 em 4 meses, ele muda tudo, ele esquece de ver o que tinha acontecido antes, porque você perde, inclusive, a conexão com o seu target e todo o trabalho que foi feito anteriormente, isso sem contar no investimento que a gente perde, né? Porque toda vez que a gente faz um posicionamento, a gente cria um monte de asset em cima disso, a gente trabalha com o time de marketing, a gente trabalha com o time de treinamento, a gente trabalha com o time de vendas. Então, é importante a gente entender qual que era o posicionamento anterior, caso a gente tenha que mudar, ou caso a gente esteja entrando em um projeto novo. Aqui talvez fique um pouco diferente quando é um produto novo em si, que você vai pegar o posicionamento desde o começo, você vai criar aquele posicionamento pela primeira vez, mas a gente sabe que nem sempre na nossa carreira a gente vai pegar um produto novo para lançar. Então isso aqui é um ponto importante.
Depois, tem aquele básico, né? Quais são as características e features do nosso produto, em que somos bons e o que precisamos melhorar. Aqui tem um ponto importante, porque geralmente é muito comum a gente ver muitas pessoas só olhando pela parte do que somos bons. A gente tem que olhar o que a gente precisa melhorar, porque a gente não olha o que a gente precisa melhorar, a gente não consegue nem se comparar com relação à concorrência e também nem ajudar o produto no roadmap dele de entrega de melhorias para o que o nosso cliente quer. E quando eu falo que precisa melhorar, óbvio, tem coisas de tipo, coisas que precisam ser melhoradas de produto em si, porque, enfim, faz parte do roadmap de produto, do desenvolvimento de produto, mas às vezes são coisas que a gente acaba identificando no nosso target, que são melhorias que precisam ser feitas por necessidades do cliente, que talvez o produto não esteja vendo. E a gente sendo aquela ponta ali constante com o time de vendas e clientes, poder levar isso para o produto, para a gente poder cada vez mais atender a necessidade do cliente e alterar o nosso posicionamento com essa evolução do produto ao longo do tempo. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui, eu até grifei, eu deixei em negrito essa parte, porque para mim talvez seja, além da categoria que eu já tinha falado para vocês antes, para mim talvez seja uma outra coisa que é muito importante, isso aqui tem a ver com a estratégia de empresa. Quando a gente fala de target, não tem só a ver com a gente entender a necessidade do nosso cliente para direcionar, né, o produto que atenda a ela. Tem a ver também com a gente entender que cliente a gente pode e quer atender. Muitas vezes a gente entra numa empresa e a gente olha um mar de possibilidades, um mar de mercados endereçáveis. Só que a gente tem que entender qual que é a estratégia da empresa para que a gente, inclusive, às vezes não atenda a algum segmento, ou algum tipo de cliente específico. E aí eu vou dar um exemplo muito simples, que é o exemplo da Único também, que, enfim, vocês vão poder entrar no site e ver que não funciona assim. Hoje, se vocês quiserem contratar um serviço da Único, vocês não vão conseguir comprar pelo site. Não tem ali um compra agora. Isso tem a ver também com questões organizacionais, mas antes de ter a ver com questões organizacionais, tem a ver, inclusive, com como a gente quer atender os nossos clientes e que clientes a gente quer atender. A Único, por exemplo, é uma empresa de enterprise, em que a gente tem uma venda super consultiva, que a gente conversa com o cliente. Não é uma empresa que tem uma plataforma que você compra e sai usando. Isso é uma decisão estratégica da empresa. Isso acontece em inúmeros segmentos, e isso acaba tendo a ver também depois com outras coisas de construção. Como, por exemplo, qual que é o nosso preço? É muito importante a gente entender o nosso preço, porque isso também vai ter a ver com que clientes podemos e queremos atender. A partir do momento que a gente coloca um determinado preço, a gente estabelece também que tipo de cliente a gente pode e quer atender. Certos clientes não vão poder pagar determinado preço por aquele produto. Isso tem a ver com a estratégia da empresa, né? A minha estrutura de custo. Cara, conhecer a estrutura de custo do produto é muito importante. Só conhecendo a estrutura de custo, eu entendo até que ponto eu posso chegar de preço de produto, inclusive para a gente fazer estratégias de posicionamento que tem a ver com o preço. Vocês vão ver que depois eu falo um pouco de tipo de posicionamento que tem a ver com isso. Né? Inclusive, e aí só relacionando, que inclusive entender o preço tem a ver com que cliente a gente pode e quer atender. Quando a gente determina o preço, a gente determina que cliente a gente quer atender também. Então é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente faz essa análise para criar o posicionamento. Depois, quando a gente olha para fora, quem é a nossa concorrência, quais são os seus diferenciais, qual a fraqueza, qual que é o preço, para a gente fazer toda aquela análise de concorrência e entender onde que eu entro, onde que eu não entro. Eu acho que depois, não sei se as meninas aqui têm ideia de ter um capítulo de análise de concorrência, mas isso aqui é todo mundo à parte, que a gente pode explorar separado depois. Quais são as necessidades do consumidor ou barra das empresas target? Coloquei das empresas target porque eu vim do universo B2B, eu sempre falei de empresa, poucas vezes falei com o consumidor direto. E tem um ponto importante, que é entender como eles fazem para resolver isso hoje. Com outro concorrente? É com uma coisa que nem é, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com software, é com uma coisa que nem é o software, ele faz de um outro jeito ali, caseirinho, dentro de casa, né, resolvendo de outro jeitinho. Como é que eu vendo isso? Eu lembro que quando eu trabalhava na IBM, a gente tinha tem, porque esse produto ainda existe, só não vendo mais ele, um produto chamado Planning Analytics. Ele basicamente fazia planejamento financeiro, ou logístico, ou de demanda das empresas dentro de um software. O nosso principal concorrente era o Excel.
E era super difícil concorrer com o Excel, porque Excel todo mundo tem na máquina, o Office vem dentro. Como é que eu concorro com isso? E nem era um concorrente direto, meu. Se eu fosse olhar, mas o Excel é meu concorrente direto. Não, mas as pessoas usavam para aquilo. Elas davam um jeito de resolver o problema dela com uma solução que, em teoria, não era meu concorrente direto se eu fosse olhar ali na minha lista de softwares concorrentes, né? Então, é importante entender como as pessoas estão resolvendo isso hoje. Qual que é a percepção de mercado dos nossos produtos? Às vezes, e aqui eu vou dar outro exemplo da IBM, tá? Que eu passei muito tempo ali. O mercado tinha uma percepção da IBM de que a IBM era uma empresa muito cara. Muitos clientes nem entravam em contato com a gente porque eles achavam que eles não iam conseguir pagar o nosso produto. E muitas vezes a gente tem que reverter essa sensação, inclusive no posicionamento. Caso, claro, a gente queira atender um cliente que possa pagar um preço mais baixo, né? E por isso que é importante a gente saber quem a gente quer atender. Então, isso é super importante. De que forma a gente vai se comunicar com o nosso target para venda desse tipo de produto e serviço? Cara, onde que essas pessoas estão? Com que linguagem a gente vai falar? Como é que eu posso ajudar também a guiar depois o time de marketing nas estratégias sobre momentos da jornada que a gente vai falar com essas pessoas. Depois a Rafita me falou que vai ter aqui um dia alguma coisa falando sobre personas, que aqui é importante também a gente correlacionar com isso. E por fim, como eu comentei para vocês ontem, qual é o nosso território, qual é a nossa categoria, onde a gente compete. Só assim a gente consegue, inclusive, analisar a concorrência. Se eu não sei em que território eu estou competindo, eu não consigo nem selecionar meus concorrentes, quem dirá fazer uma análise com relação a eles. Então, isso é mega importante, tudo isso é mega importante a gente avaliar quando a gente está fazendo o posicionamento. E aí, eu queria até recorrer aqui aos magos, antes, para trazer um ponto só adicional que eu queria falar para vocês. Não sei se vocês conhecem, esse é um modelo de 5 níveis de produto, do Kotler e do Keller, uma coisa super antiga, que fala sobre como os níveis de produto que existem e como eles vão evoluindo, né? Existe produto central, produto básico, produto esperado, ampliado e potencial. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Produto central, sei lá, shampoo. O que o cliente precisa? Ele precisa lavar o cabelo. Produto básico, ele precisa, cara, lavar o cabelo que fica cheirosinho, né? Porra, lavar o cabelo parecer também que não lavou, não dá. Produto esperado, aqui eu já começo a esperar algumas coisas a mais. Putz, que, né, parece que ele tá limpo, que ele tá hidratado, parece que eu lavei, etc. Produto ampliado, eu já começo a pedir outras coisas. Então, eu vou ter uma embalagem mais prática, eu vou ter fatores de proteção, etc. Produto potencial é quando a gente começa a evoluir tanto o produto, que eu começar a entrar em territórios que, de repente, a minha concorrência não está, e que eu tenho que começar a correr atrás, porque é meio que o futuro do produto. Então, a gente começa, sei lá, colocar mais nutrientes no produto de uma forma diferencial, eu começo a combinar com outros tratamentos capilares que existem, que estão aí, né, evoluindo no mercado, e meu produto começa a atender esse tipo de coisa também. Mas por que eu quis falar sobre isso hoje? Porque isso aqui foi feito na década de 70, quando era muito. Esse framework ele era muito simples, porque as empresas elas se encaixavam muito, muito bem nessas categorias, e os produtos demoravam muito para evoluir. Só que na dinâmica de mercado atual, cada vez mais as empresas estão sempre correndo atrás do rabo, e uma empresa nova está sempre lançando um produto potencial, e a gente tem que estar atrás desse produto para garantir que a gente também esteja aderente a esse produto potencial e a gente evolua o posicionamento desse produto de acordo com esse produto potencial. Então, é por isso que é sempre importante a gente analisar a nossa concorrência quando a gente está fazendo nosso posicionamento também, para entender como elas estão posicionando esses produtos potenciais novos e de que forma a gente se posiciona, se é que a gente quer posicionar ou se a gente quer ir por outro caminho, para, sei lá, às vezes criar um diferencial dentro do produto potencial em que a minha concorrência não está. Daí eu exploro ele dentro de um posicionamento, de um messaging, para garantir que eu consiga continuar com diferenciais de produto dentro do meu posicionamento, mesmo que os produtos continuem evoluindo. E aí, quando a gente fala de, framework de posicionamento, acho que talvez esse aqui seja um dos mais conhecidos, mas, como eu falei para vocês, a gente tem que vender um produto que o cliente quer, que eu tenha um diferencial, né, que eu avalio meu diferencial, e que eu entenda meu concorrente e veja o diferencial dele também. Quando a gente coloca esses 3 fatores em conjunto, a gente chega aqui, e aí que eu estou falando um pouco primeiro do gráfico da esquerda, a gente chega nesse diagrama de Venn aqui, em que se eu estou se eu e meu concorrente, a gente está falando de um produto
que a gente tem diferencial, mas que o cliente não quer, eu estou numa zona de tonto ali, porque eu estou tentando oferecer para o mercado uma coisa que ninguém quer. Então, tipo, pelo amor de Deus, nem entra nesse lugar, né? Porque assim, você vai ter que criar um produto que não vai vender, basicamente. E quem dirá criar um posicionamento para isso. Depois, quando a gente fala de o que o cliente quer e o seu concorrente tem um diferencial para aquilo, você muito provavelmente vai entrar numa batalha que você vai perder, a não ser que você acabe jogando estratégias de posicionamento que são até um pouco cruéis para as empresas, por exemplo, estratégia de posicionamento puramente por preço. Isso existe muito em mercado de commodity, mas isso acaba sendo um pouco escalável para empresas que querem evoluir economicamente, né? Fica um pouco mais difícil da gente competir ali. E criar nosso posicionamento nesse lugar, quando é puramente por preço, por exemplo. Depois, quando a gente tem um diferencial que a gente tem, o nosso concorrente não tem, e que nossos clientes querem, essa é a nossa zona onde a gente tem que explorar cada vez mais e colocar muito nosso Unique Selling Proposition e garantir que as pessoas reconheçam a gente por isso, para que a gente continue sendo os líderes nesse mercado, digamos, né? Então, é aqui que tem uma estrelinha ali, porque é dali que a gente vai tirar o nosso USP, o nosso Unique Selling Proposition, que é onde a gente vai se posicionar de fato no mercado. E aí tem essa bolota do meio, que é a zona de risco, que, assim, a gente tem que ficar atento a ela, porque o que ele é, né? É um produto que tem mercado, as pessoas querem, a gente tem um diferencial, só que o nosso concorrente também tem um diferencial. E aí, aqui acaba virando, inclusive, quando a gente fala de PMM, a gente cria posicionamentos, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas aquelas estratégias de ataque, né, em que a gente cria posicionamentos para atacar a concorrência, porque a gente tem um diferencial muito forte, a gente quer bater no diferencial da nossa concorrência para garantir que a gente vai pegar esse mercado para a gente. O que é legal? É legal a gente surfar essa onda, mas surfar ela rápido, identificar rápido que essa zona existe e surfar ela rápido para garantir que a gente vai conseguir consumir esse mercado e criar os posicionamentos para esse mercado antes que seja tarde demais e nosso competidor se posicione nesse mercado. O que é importante também aqui é a gente entender qual o nosso nível de esforço de posicionamento e mensagem, porque às vezes a gente faz tanto esforço para uma coisa que não é necessariamente tão relevante do ponto de vista de estratégia da nossa empresa, né? Ou a gente vai acabar gastando muito dinheiro depois em direcionar o time de marketing para estratégias nesse segmento que talvez não tenham um retorno esperado. Então é muito importante a gente ter esse pensamento quando a gente for entrar nessa zona aqui de posicionamento. Depois do lado direito tem esse mesmo gráfico refletido de uma outra forma. E aí por que eu quis ressaltar isso aqui para vocês? Eu gosto porque aqui se fala de ownable ali embaixo, né? O axis de baixo ali fala de você ter a propriedade sobre aquele assunto, enquanto a gente tem aqui do outro lado clientes motivados, né? Então são clientes que querem comprar e são motivados a utilizar aquela solução, e você tem propriedade para falar que você tem como vender essa necessidade daquele cliente. E aqui, eu gosto dessa visão, porque ela sai de uma estratégia muito de só a gente olhar para a competição e nos coloca num lugar em que a gente olha para os nossos benefícios de fato e como é que a gente tem propriedade para falar que a gente entrega aquilo diante da necessidade do cliente. Que tem muito a ver com o vídeo do CF lá do começo, que a gente sai de um território de concorrência e entra num território de resolver a necessidade do cliente. Então, eu gosto dessa evolução desse framework exatamente por conta disso. E aí, como eu falei para vocês, a estrelinha falava de Unique Selling Proposition, e esse aqui foi, inclusive, o post que a Rafinha fez no LinkedIn ontem. O que é o nosso Unique Selling Proposition? Né? Aquela coisa que a gente vai falar sobre que só a gente tem para resolver aquela necessidade do cliente e só a gente vai resolver. E aí, isso aqui é muito importante a gente olhar muito bem, aqui tem as 7 perguntas, né, para ver como é que a gente cria ela. Então, primeiro ponto que é muito importante, definir o nosso target, quando a gente fala de Unique Selling Proposition. Não adianta nada a gente criar uma estratégia única, muito generalista, porque o mundo não é generalista, as pessoas não são generalistas, as empresas não são generalistas. Se eu criar uma coisa que fala com todo mundo, eu não vou falar com ninguém. Então, é muito importante você definir o seu target para que a gente consiga direcionar uma mensagem para ela. Mas tem um ponto que é super relevante aqui, e isso acontece muito no universo B2B, às vezes no universo B2C, que é entender, quando a gente fala de target, que
nosso buyer persona pode não ser o nosso user persona. Então, às vezes, a gente vai criar um posicionamento para quem está comprando a solução, mas não é para quem está usando a solução. E ao contrário pode ser real também. Dentro do universo B2C, por exemplo, é muito fácil ver isso, por exemplo, para produtos que uma mãe compra para um filho, por exemplo, né? A mãe que compra, mas é o filho que usa. Mas dentro do universo B2B, isso acontece muito quando a gente vende uma solução para uma área de negócios e quem usa é o time de desenvolvimento, por exemplo. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente vai ter que criar 2 estratégias de posicionamento diferentes para targets que vão se complementar dentro de uma compra. Porque se você vender e o usuário não usar, não serve para nada, porque você vai ter churn depois. Então, você tem que criar esse posicionamento conjunto para garantir que a gente atenda a expectativa de vendas ali da empresa, garantindo que tanto a user persona quanto a buyer persona estejam sendo comunicadas propriamente sobre aquele produto, e muitas vezes elas vão ter necessidades diferentes. E o motivo pelo qual a persona que está comprando e a persona que está usando são motivos diferentes. É importante a gente entender dentro da necessidade, que é o segundo ponto, dentro da necessidade ou problema que eu quero resolver, né? Eu entender muito bem o porquê essa pessoa precisa daquilo e como que meu produto está atendendo aquela necessidade que ela está tendo para criar o posicionamento. Depois disso, quais são os pontos fortes dos meus produtos? E aqui eu até coloquei os queridinhos dos clientes que fazem eles continuarem comprando. Por que isso é importante? Porque geralmente são as coisas que a gente vai ressaltar no posicionamento, quando a gente cria o posicionamento, inclusive que a gente vai ter, são os pontos que inclusive a gente vai ter engajamento dos nossos próprios clientes dentro de uma estratégia de advocacy, garantindo que eles vão replicar os benefícios do nosso produto dentro das mensagens que eles levam. Inclusive, às vezes a gente tenta usar um cliente ali, uma aspa de um cliente, colocar ele para palestrar no palco de alguma forma. Geralmente são sobre os pontos fortes que eles vão falar. E isso tudo precisa estar colado dentro do nosso posicionamento, que depois vai recair sobre uma mensagem. O que o seu meu produto ou serviço faz e que é difícil de ser copiado por concorrentes, novos entrantes e ser substituídos por produtos ou serviços substitutos. Aqui tem, né, até fiz questão de colocar essas outras coisas que não são concorrentes diretos, que estão ali mapeados naquele velho framework das 5 forças de Porter, que falam sobre concorrentes, novos entrantes e serviços substitutos, que tem a ver com, de fato, Unique Selling Proposition, a gente de fato entendeu que só a gente consegue fazer. Ninguém mais consegue fazer. E que vai ser um ponto muito importante, é que vai ser difícil alguém conseguir fazer igual. Depois, no próximo slide, eu vou falar um pouco sobre o framework do Vril, que mostra um pouco disso. Mas se a gente tiver um diferencial que é muito fácil amanhã um concorrente ir lá e desenvolver uma coisa igual, não é um diferencial, porque é muito fácil de ser copiado, e amanhã o concorrente vai copiar, e ele vai fazer um posicionamento, se não igual ao seu, muito parecido, e vai acabar entrando naquela disputa lá da Risk Zone que a gente tinha lá atrás, em que a gente vai começar a bater cabeça e entrar numa estratégia de ataque. Então, por isso, esse ponto talvez seja um dos mais importantes do SP. Depois, quais os diferenciais da minha concorrência? Se eu não entendo qual que é o diferencial da minha concorrência, eu não consigo entender qual que é o meu diferencial e o que eu vou criar de diferente para bater nesse diferencial da concorrência, e acompanhar isso sempre, né, e acompanhando essa evolução de diferenciais da concorrência e posicionamento da concorrência. Por que escolher o meu produto e serviço e não dos competidores? Dado que a gente tem diferenciais diferentes, o que eu estou oferecendo é mais importante do que a diferencial que a minha concorrência está oferecendo? E isso volta lá naquele vídeo do Seth, eu adoro aquele vídeo do Seth, porque ele resume várias coisas. Isso volta lá atrás em dizer, cara, a gente tem diferenciais e eles são diferentes. Daí que sai diferencial. Talvez o meu diferencial não vai atender a um público específico ou um target específico, e tudo bem, e aí eu vou escolher outro target, e eu vou atender esse target que é o target para o qual o meu diferencial é mais importante. Então, isso é mega importante. E por fim, eu acho que cada vez mais uma coisa que tem sido relevante no mercado é como que nossos consumidores se sentem emocionalmente conectados com a nossa marca ou o nosso produto. Cada vez mais a gente fala de brand lovers ou de product lovers, e aqui também, até quando a gente fala no universo B2B, que é o que eu trabalho há muito tempo, tem a ver com a gente entender muito bem as necessidades, inclusive emocionais das pessoas, para que elas selecionem um produto. Então, por exemplo, é muito comum um cliente contratar um software porque ela fica muito estressada, porque ela perde muito tempo com falta de organização, e ela vai
comprar um produto para resolver o problema de organização que vai aliviar o estresse dela, que vai fazer com que ela fique mais tranquila, que ela consiga viver, inclusive, a vida pessoal dela de uma forma melhor. Isso são coisas que a gente pode explorar no nosso posicionamento também, porque no final das contas, por mais que a gente venda para B2B, a gente sempre vende para pessoas, são sempre pessoas comprando. A inteligência artificial está evoluindo, a gente sabe, mas são pessoas comprando no final das contas. E aí, depois a gente falou um pouco de modelo Vril, e aqui eu também vou deixar referência para vocês estudarem depois. O que é o modelo Vril, né? É o que ele avalia se o que a gente está vendendo é valioso, é raro, se é difícil imitar, e se a empresa está organizada para explorar. Se a gente tem uma coisa que não é nada disso, a gente não tem uma desvantagem competitiva completa, né? Eu estou vendendo uma coisa que ninguém quer, que não vale nada, que qualquer um pode me imitar, estou assim, um pouco complexo. Se a gente está vendendo algo que é valioso, mas que não é raro, né? Não é uma coisa única, que não entra no meu USP ali, eu vou ter uma igualdade, uma paridade competitiva. Aqui, muitas vezes, entram as commodities, enfim, coisas que são importantes, mas elas são muito parecidas dentro do mercado e acaba entrando naquele grande território de competição. Depois, se a coisa é valiosa, rara, difícil de imitar, aqui a gente já tem uma vantagem competitiva um pouco mais forte, né? Porque aí enfim, eu estou construindo uma coisa que não só ninguém tem, como a gente não consegue imitar. E se a gente tem todos os pontos, que é inclusive o último, que a empresa está organizada para explorar, a gente tem uma vantagem competitiva a longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem um produto que é muito legal, ele é muito bom, ele funciona muito bem, mas quando a gente vai ver o atendimento ao cliente dele é uma porcaria. E aí o cliente compra e aí ele não consegue usar. E aí quer dizer que eu não criei, a minha organização não criou uma forma organizada de explorar o potencial daquele produto. E aí ele não vai ser mais uma vantagem competitiva. E é por isso que é tão importante o PMM ele olhar de forma holística. Um produto, ele nunca é só um produto, né? Por exemplo, nunca é só um shampoo, nunca é só um software. Sempre é todo o serviço que está envolvido ao consumidor e como é que aquele consumidor interage com você de ponta a ponta dentro da jornada dele. Inclusive, muito depois do que ele comprou. Empresas super reconhecidas no mercado hoje são reconhecidas, inclusive, por conta desse processo completo, como a Amazon, por exemplo. E aí, se você não tem esses pontos todos, aqui é o gráfico da direita, que eu não vou passar muito por ele, você tem que explorar se vale a pena, de fato, criar um posicionamento para esse produto, ou se você tem que voltar para a prancheta, junto com o time de produto, e falar, cara, precisamos reanalisar esses pontos aqui para entender como é que eu vou criar uma vantagem para eu explorar dentro do mercado. Mas aqui depois fica esse material para vocês olharem um pouco mais. E aí, depois que a gente entende, né, fez toda essa análise e tal, e a gente pode muitas vezes plotar naqueles mapas de posicionamento, que mais uma vez foi o que o Cef falou no vídeo lá em cima, em que a gente tem aqui os axes, em que a gente cria, em que a gente coloca quais são as características principais que os nossos clientes estão explorando. Durante muito tempo, esses nichos eles foram só olhados por qualidade versus preço, né? Então, qual produto tem, que é o que a gente está olhando aqui no canto da esquerda, que é o que está falando sobre chocolates, aí você fala, ali, a Lindt tem mais qualidade, um maior preço, ele está no quadrante superior direito, o MM está lá embaixo, enfim. Durante muito tempo isso aconteceu, eram os dois fatores que eram analisados. Agora a gente já precisa, entendendo de fato o cliente, a necessidade dele, a gente consegue começar a colocar diferentes fatores para a gente analisar e encontrar esses vazios dentro do espaço, onde a gente vai conseguir posicionar o nosso produto com um total diferencial, porque não tem ninguém entregando igual. Então, aqui do lado direito, vocês conseguem ver alguns outros exemplos ali no de cima tá o que é saudável e não saudável de comida, o que é um lugar que é um fast food, ou um lugar para você sentar e ter um momento gostoso de conversar, interagir. E aqui a gente tem lotado os diferentes restaurantes americanos ali que entregam isso. E ali no de baixo, a gente estava falando de carro antes, a gente começa a olhar carros que são ou mais esportivos ou mais conservadores, se eles são tem uma distinção maior, ou se eles são mais práticos e mais fáceis de poder comprar. E aí isso é plotado também, e a gente consegue entender exatamente em que lugar de dor o meu produto está atendendo e começar a criar o posicionamento em cima desse buraco em que eu estou entrando em relação a toda a minha concorrência. Falando bem rapidinho sobre o tipo de posicionamento, e aqui eu só quis falar do Unique Selling Proposition, porque é muito importante a gente entender o Unique Selling Proposition para entender o tipo de posicionamento que eu quero seguir, porque
O unique é unique mesmo. Quando a gente fala de unique, é de único, só tem um, é uma coisa para explorar, não é para ficar falando sem diferenciais do meu produto, depois o cliente entra naquela página que o cliente entra, ele não entende nada que a sua empresa está fazendo. Faz tanta coisa que você não sabe o que a empresa oferece. Então, como é que a gente seleciona um e explora o nosso produto em cima desse um que a gente selecionou? Tem diversos tipos de posicionamento que a gente pode explorar. Por exemplo, qualidade. A gente diferencia o nosso diferencial que a gente está explorando é a qualidade do produto. Então, aqui eu dei alguns exemplos de marcas que fazem isso muito bem. A Pedigree faz isso muito bem. Ela fala de ingredientes saudáveis para o seu cachorro. Enfim, eles estão sempre explorando essa qualidade. Tem uma marca de roupa que chama Básico. Eu adoro eles, porque assim, eles vendem roupa preta, roupa branca, e o posicionamento deles é perfeito nisso. Eles não estão falando, eles falam de qualidade. Estou vendendo uma roupa de qualidade, não estou falando nada mais além disso. Você vai entrar aqui, você vai comprar uma roupa que é boa. Você vai sair daqui com uma roupa boa. E eles reforçam isso o tempo todo. Depois pode ser por preço, e aí aqui, quando a gente fala de preço, a gente reforça não necessariamente o preço ser só mais baixo ou não, né? A gente pode ter uma característica de ser um preço mais baixo, por exemplo, o Extra, durante muito tempo falou mais barato, Extra, mas a gente pode também criar um serviço ou um produto que, do ponto de vista de preço, vai ser benéfico para o cliente. E o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, quando não sei se todo mundo aqui tem um Kindle, mas um Kindle ele tem a opção de ter aquele serviço do Unlimited, que você pode usar, ler quantos livros você quiser ao longo do mês, pagando um preço fixo. Aqui é um serviço atrelado a um produto em que eu estou explorando um potencial de preço, que na verdade, em termo absoluto, ele faz sentido para o cliente do ponto de vista de benefício para ele, e eu não estou falando só de preço unitário de uma coisa, né, mas do benefício geral do preço daquele produto. Depois a gente pode ter um de conveniência, que é quando a gente reforça a praticidade do produto, né? E a praticidade pode ter inúmeros aspectos, por isso é importante os Access ali para a gente entender o que faz sentido. Pode ser a localização, pode ser a facilidade de uso, pode ser muitas coisas. Então, por exemplo, Gympass faz isso super bem, né? Porque você pode usar a academia em qualquer lugar. Que agora nem é mais Gympass, né? Errei, é igual o Hub agora, peço perdão. Vai demorar um pouco para me acostumar com isso. A Amazon, por exemplo, é outro, que, cara, às vezes a gente compra na Amazon simplesmente porque é tão fácil comprar na Amazon, do ponto de vista de, cara, meu cartão já tá ali, ele vai entregar na minha casa em 3 dias, eu tenho benefícios, enfim, eu vou lá e compro. Daí eu posso ter um diferencial, que aqui quando a gente fala de diferenciais inovadores mesmo, as empresas estão criando coisas novas, inovadoras, que é aquele ponto fora da curva, que ele vai explorar, porque de fato, cara, o cara criou um negócio maluco que, tipo, ninguém tem, e aqui, ou que ninguém tem, ou que é muito difícil, a gente quase não vê ninguém conseguindo competir tão bem naquele mercado. Por exemplo, a Tesla fez isso quando ela lançou os carros automáticos, e o Kindle fez isso a Amazon fez isso quando ela lançou o Kindle. Até hoje, o Kindle não tem muita competição, dado que eles criaram, e o diferencial deles continua, o posicionamento deles continua estando em cima disso. Pode ser serviço, quando a gente reforça um serviço ou atendimento ao cliente oferecido para os consumidores. A HubSpot faz isso super bem de atendimento ao cliente, eles são muito bons nesse sentido. É muito legal acompanhar depois também como eles posicionam isso dentro do contato com o cliente deles. E eu quis colocar o Quinto Andar aqui, porque o Quinto Andar fez isso quando ele explorou muito no posicionamento dele o fato de você não precisar de um fiador, né? Eles criaram um serviço para resolver o problema de alugar o apartamento das pessoas, eles exploram isso no posicionamento deles o tempo todo. Depois, experiência, quando a gente reforça a experiência oferecida para o cliente, pode ser a usabilidade do produto, pode ser o ambiente. Eu adoro o exemplo do Pão de Açúcar, porque assim, o Pão de Açúcar é um lugar que eu não vou por causa do preço, eu não vou por causa da qualidade, porque a qualidade eu encontrava em qualquer outro supermercado, o mesmo produto. Eu vou no dia que eu quero me sentir bem fazendo compra no mercado. Eu quero que toque uma música boa, eu quero que esteja limpo, a fruta, o tomate, ele tá perfeito localizado ali em cima nas frutinhas. E o Pão de Açúcar usa e abusa disso, né? Então, não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás também tinha aquela propaganda que falava felicidade, e aí você ficava com aquilo na cabeça porque você ia no Pão de Açúcar para se sentir bem, né? Não era porque você queria pagar mais barato, afinal de contas, você não vai pagar mais barato no Pão de Açúcar. Então tem um pouco disso. E, por fim, cada vez mais a gente vê alguns tipos de posicionamento muito fortes com relação à responsabilidade social.
que é quando a gente reforma exatamente os aspectos de ESG da companhia, e aqui a gente tem algumas empresas que são muito boas nisso. No Brasil a gente tem a Natura, mas existe a queridinha do universo, que é a Patagônia, que explora extremamente bem dentro do posicionamento dela, como que os produtos estão de fato atrelados a aspectos de sustentabilidade. E eles colocam, e assim, não é só, eu gosto muito da Patagônia, porque não é só marca de fato. Se vocês entram no site deles e veem posicionamento produto a produto, eles descem no posicionamento de produto a produto, como é que essa questão de ESG se reforça. Mas agora, vou falar rapidão de frameworks. Só não esqueçam, esse ponto é super importante, gente. Isso aqui, antes de falar de framework de produto específico, lembre-se que vocês pertencem a uma empresa que tem um propósito. Essa empresa tem sua valores, missão, visão, e ela tem um posicionamento como empresa em si, como marca, e depois você começa a descer nas de produto, tá? Isso aqui é mega importante. E aí, eu trouxe alguns exemplos de posicionamento, de framework, perdão. Esse aqui é o que depois eu vou fazer, é um dos que eu gosto mais, e depois eu vou fazer o exercício com vocês exatamente em cima dele, que tem a proposta de valor, que é o why do meu produto, por que ele existe, tem aquele statement do product positioning. Depois é o target, para quem, o elevator pitch, que é aquele descrição rápida e matadora do produto, que de fato, até pelo que o nome diz, você poderia vender num elevador ali, andando em 6 andares com alguém, em alguns minutinhos. As necessidades do cliente que a gente tem, e aqui a gente pode, geralmente se mapeiam entre 3 e 5 necessidades, para não ficar aquela coisa, meu Deus do céu, eu resolvo o universo do cliente. Não, você não resolve, é impossível. Então, seleciona bem ali as 3 para trabalhar dentro dos diferenciais que o seu produto tem dessas necessidades. Quais são as features que ele tem para atender essas necessidades com esses diferenciais? Quais são os proof points, quais são os números ou informações ou certificados que reforçam que a gente entrega isso dentro dessas features, e por fim, qual que é a mensagem que eu deixo em cima disso para falar com o cliente da melhor forma possível. No exemplo que eu trouxe, eu vou mostrar para vocês como é importante a gente falar bem sobre essas features e esses proof points com o cliente, porque às vezes as features estão na nossa cabeça de como que a gente fala sobre elas, e não é necessariamente como o cliente entende isso dentro do dia a dia dele. Mas aí, caras, existem um mundo de possibilidades de frameworks. Por que eu quis mostrar que existem outros? Porque, gente, vai mudar de empresa para empresa, vocês vão entrar numa outra empresa, vai ter outro, ou vocês vão estar, inclusive, trabalhando em algum produto, e aí vocês vão achar que vocês têm que desenvolver um novo, porque faz mais sentido de acordo com o que está acontecendo na empresa naquele momento. Então, aqui no material que eu vou compartilhar para vocês vão ver que tem outros, aqui tem essa, que já mostra a missão e visão, fala de categoria, e etc. Tem essa outra que já traz um call to action ali no final, que a gente poderia, inclusive, já direcionar ali para os times de marketing, nossos parceiros, quando estão traçando estratégias para falar direto com o consumidor. E aí eu só queria trazer um ponto, não sei o quanto de vocês trabalham com empresa B2B, mas se um dia trabalharem, é sempre legal a gente recorrer às grandes consultoras, porque geralmente o posicionamento B2B é um pouco diferente do posicionamento B2C. Isso muito porque aqui tem, né, ali, até peguei esse exemplo da Forrester, que é importante, ele fala de qual categoria você está, como você é relevante ali no segmento, e depois ele começa a entrar ali, ó, como você a terceira camadinha de baixo para cima, como você entrega valor para os key decision makers. Aqui tem a ver com você começar a entender um pouco mais quem está tomando a decisão de compra dentro daquela empresa, que às vezes não é com quem você está falando no começo. Às vezes a gente começa a cavar as conversas que o time de venda está tendo com os clientes, e a gente entende que a gente precisa começar a desenvolver outros tipos de posicionamento para outras pessoas que fazem parte da jornada de compra daquelas empresas. E isso é muito importante, porque muitas vezes eu já vi oportunidades de venda travarem porque a gente não se posicionava com outras pessoas ou com quem de fato tomava a decisão de compra dentro daquela empresa. Às vezes a gente fala com quem vai usar a solução, por exemplo, mas não é ela que dá canetada ali para assinar o contrato no final, e é importantíssimo a gente entender isso no universo B2B. E aí depois, claro, quais que são, como que você ajuda esses key decision makers a atingir o desafio deles. Às vezes você vai ter que falar com o CFO e o objetivo dele é eficiência operacional. Como que meu produto
ajuda a entender isso, por mais que meu produto seja só uma pontinha ali no fundo de um software, de qualquer coisa. Então, a gente tem que falar com essas pessoas. O departamento de compra sempre trava a oportunidade, é impressionante, é ótimo. Cada dia é um flash aqui, sempre passa isso. Então, é muito importante a gente entender isso para daí criar as mensagens específicas para cada persona que está dentro dessa jornada de compra do universo B2B. E aí, falando um pouquinho, só mais uma vez, antes de eu entrar no meu exemplo de posicionamento, sobre Product Positioning Statement, eu lembro que lá em cima eu falei para vocês da receita de bolo, né? Que era aquela coisa meio quadradona até. Aqui eu trouxe 2 exemplos de empresas que eu acho muito boas no que fazem, que elas criaram ali uma estratégia um pouco diferente de posicionamento, de statement, perdão, em que eles falam de uma forma um pouco diferente. Então, aqui a MailChimp é uma plataforma all-in-one para pequenos negócios que empodera milhares de consumidores ao longo do mundo para começar seus negócios com tecnologias de marketing inteligentes, com um suporte ao cliente que venceu prêmios e um conteúdo inspirador. Então, aqui eles ressaltam uma característica de serviço ao consumidor, né, serviço ao cliente. Isso é super importante. O Slack também é muito bom nisso, que aqui já fala que coloca as pessoas, integra as pessoas para fazer com que elas façam o trabalho bem feito, e é aqui fala, por exemplo, da premiação que tem, do target de poder falar com empresas que são Fortune 100, ou seja, grandes empresas, até outras empresas um pouco menores, que têm essa necessidade de fazer com que as pessoas se comuniquem. É isso que fica muito claro no statement deles. E aí depois aqui em MailChimp, não sei se vocês lembram que eu falei lá em cima, que é sobre a gente ressaltar exatamente o que o nosso produto entrega de fato, porque depois os nossos clientes eles vão ser advocacy do nosso posicionamento, e eles vão dar mensagens sobre isso, né? E aqui, peço perdão, meu Instagram me manda propagandas em espanhol, então aqui vocês estão vendo um exemplo de propaganda da MailChimp, falando que em questão de geração de vendas, essa empresa que é o Clube Soda vê que quase todas as campanhas que ela realizou com a MailChimp, alguém comprou alguma coisa. Então tem a ver com o cliente reforçar o nosso posicionamento, é por isso que é muito importante essa jornada ser completa e a gente colocar dentro da nossa proposta de valor o que são os queridinhos dos nossos clientes no final das contas, porque isso vai se refletir, inclusive, em mensagens ao longo da jornada. O que é importante sobre o statement? Ele tem que ser simples, não adianta você escrever duas páginas de statement, é um parágrafo, ele tem que ser único e ficar na cabeça, então eu consigo mapear o diferencial, que eu já lembro para vocês que eu falei da MailChimp que, cara, o serviço do cliente deles é muito bom, então eu quero sair porque eu preciso de um serviço ao cliente bom. Da mesma forma que o Slack fala, putz, se eu preciso que os meus colaboradores se conversem, eu vou contar com o Slack, porque foi isso que eu lembrei aqui do posicionamento deles. Se manter sempre alinhado aos valores da empresa, não vamos esquecer. Ser verdadeiro ao que o produto entrega. Então, assim, não coloquem no posicionamento de vocês uma coisa que não é o que o cliente entrega, porque isso aqui é o que ele vai ficar na cabeça, e quando a gente não entregar, o que ele vai vir reclamar que a gente não entregou depois. Pode até ser que depois a gente tenha outros pequenos probleminhas que a gente não está entregando, mas se for uma coisa que está no posicionamento muito claro no statement, e a gente não entregar, a gente vai ter um problema. Como a gente se diferencia da concorrência, o que, né? Por exemplo, o MailChimp, ele tem um award winning que a concorrência não tem. Então, é muito importante. E como que a gente se comunica com o nosso target, né? Então, aqui ficou bem claro que ele está falando com small business, com pequenos negócios, os times de marketing dos pequenos negócios, e o outro com empresas de diferentes tamanhos, mas que tem uma necessidade de fazer com que os colaboradores se comuniquem. Então, esse parágrafo tem que trazer isso de uma forma muito clara para as pessoas. E aí, eu vou tentar trazer para vocês aqui bem rapidinho não sei, porque eu falo marca a boca, né, gente? Enfim, eu trouxe um exemplo para vocês que, coincidentemente, no meu master, eu tenho matérias de marketing também, e coincidentemente eu estava numa matéria que falava sobre marketing, e a gente tinha que desenvolver posicionamento de um produto que não existe ainda. Eu até coloquei o print aqui, porque esse aqui é o tablet anterior da Samsung, que é o S9, e aí, a Samsung, de fato, vai lançar o S10, inclusive há 2 semanas saiu a data de lançamento dele, que é um tablet que tem 5G,
E o nosso trabalho aí na faculdade era criar um posicionamento para esse produto que não existe, com algumas informações que a gente tinha. Que eu queria ressaltar para vocês, tem muitas informações que eu não tinha para criar esse posicionamento, então, óbvio, o que eu consegui caçar de analisar a Samsung e as informações que me deram, eu cacei para criar esse posicionamento, mas eu também trouxe alguns aprendizados que eu tive aqui dessa análise que eu fiz para compartilhar com vocês. Então, basicamente, só dando um contexto de produto para vocês, é um tablet que, na verdade, está indo muito pelo caminho de se tornar meio que um computador, então ele tem um teclado e fica fácil de trabalhar mesmo sendo um tablet. E os principais objetivos da empresa aqui é lançar uma tecnologia 5G, muitos dos tablets não tinham 5G acoplado, a Apple faz isso muito bem há muito tempo, e a gente sabe que é o terror da Samsung, mas eles têm essa coisa de criar um tablet computador que tem conexão o tempo todo, evoluindo os tablets da Samsung, que é a família S deles, para competir no mercado. E aí, depois que eu fui analisar ali tudo que aconteceu, o que eu acabei criando aqui, né? Entendendo um pouco qual era o produto, qual eram os concorrentes, o preço, etc. Então, eu criei aqui uma proposta de valor que é para facilitar o trabalho e os estudos em uma vida moderna, sempre conectada e em constante movimento, garantindo que tem uma conexão entre múltiplos dispositivos. Então, meu produto existe, porque eu entendo que as pessoas precisam estar conectadas em grandes movimentos, e elas precisam conectar os dispositivos delas, que é aqui uma dor que a Samsung tem com a Apple, porque a Apple consegue fazer isso muito bem dentro do sistema iOS, e a gente sabe que uma pessoa que às vezes tem um Samsung pode ter sistemas operativos diferentes, diferentes sendo utilizados com outros dispositivos, então tem esse ponto. Quando eu criei o Product Position Statement aqui, um tablet para profissionais que estão em constante movimento e que utilizam muitas vezes seus computadores como conexão entre as necessidades da vida pessoal ou essa profissional. O Samsung Galaxy S10 5G é um dispositivo que permite a conexão constante e que tem a potência de um computador e a praticidade de um tablet. Diferentemente dos nossos competidores, oferecemos a possibilidade de utilização de 2 sistemas operativos, para que você escolha o que mais se adapta às suas necessidades e se conecte a outros dispositivos. Então, aqui a gente colocou como diferencial o fato de que ele tem 2 sistemas operativos e que o sistema pode, e que o usuário pode escolher o que ele quer, dado que quando a gente fez análise, eu fiz análise da concorrência, eu vi que outros concorrentes não têm essa possibilidade, só a Samsung está oferecendo isso aqui, e atendendo essa necessidade do consumidor de ter essa conexão o tempo todo de forma prática, mas que essa conexão não vejam bem, essa conexão não é o diferencial de valor deles, porque os outros concorrentes já fazem isso, principalmente a Apple, mas a Microsoft também tem um tablet que entrega essa feature. E aí, perdão? Peraí que eu... Oi, Paulinha, sou eu. Eu queria fazer uma sugestão por conta do nosso tempo, a gente está com bastante perguntas. Se você puder passar pelo principal ou deixar um pouquinho aí na tela a galera ler, aí você passa no próximo a galera ler, aí você fala talvez das mensagens e a gente vai para as perguntas para aproveitar, pode ser? Bom, tá bom. Quer fazer as perguntas aí, eu deixo para eles? Combinado, pode ser, galera. E também quem puder ficar depois aqui, e a Paulinha também, se puder, a gente passa pelo Fernie, caso não, a gente compartilha com vocês. Então, bora para as perguntas? Bora. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Precisa que eu pare, Rafita? Peraí. Acho que eu vou acabar roubando quando eu compartilhar. Vocês estão vendo aqui? Sim. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos nas 4 mais votadas, aí se ao longo do tempo também mudar, ou se você quiser escolher alguma, Paulinha, a gente vai mudando aqui. Vamos pela primeira? Qual a diferença de position statement e proposta de valor e como aplicar, usar cada um deles? Boa. O position statement, ele é literalmente uma frase, um statement que vai garantir que a gente mapeia aqueles pontos ali de target, de diferencial do produto, né? A proposta de valor é o que, de fato, a gente está entregando de benefício para o cliente. E aí aqui tem a ver com como é que o cliente, inclusive, percebe a nossa solução, né? Como é que ele entende que eu, de fato, estou atendendo aquilo. E aí tem a ver com, inclusive, o sentimento que o cliente tem de que a gente está atendendo aquela dor que está no Product Statement, né? A gente não consegue criar um Positioning Statement sem garantir que a gente entenda qual é a proposta de valor para o cliente. A proposta de valor é a gente entender a necessidade e conseguir
traduzir a necessidade do cliente para um valor que a gente entrega como produto que é colocado dentro do positioning statement. Então, um faz parte do outro, e a gente, cara, usa cada um deles ali dentro do framework muito para explicar ali para as pessoas o que o produto faz, enfim, o que ele entrega. Mas, no geral, um vai alimentar o outro para que a gente consiga chegar na nossa definição de posicionamento de produto. Boa. Bora para a próxima? Essa é maravilhosa. Quem você acredita que deve participar da definição de posicionamento? Eu sou do time que, quanto mais pessoas que tem para adicionar sobre posicionamento a gente puder fazer participar, melhor. Quando eu crio um posicionamento de produto, uma das coisas que eu mais faço é investir meu tempo em alinhar com diferentes departamentos da empresa. O Vinícius, se ele está aqui ainda, ele não vai me deixar mentir. A gente faz, inclusive, eu falo com finanças, eu falo com... Gente, falar com CX é uma das coisas mais importantes que vocês vão fazer na vida de vocês, tá? Nunca esqueçam disso, sempre falem com CX, porque eles são as pessoas que estão ouvindo as dores do cliente na ponta. E eles vão poder ajudar a gente a guiar o posicionamento do produto. Então, fale com finanças, porque finanças é muito importante a gente entender custo, entender como que a gente quer se posicionar com relação a preço. Em algumas empresas o preço fica dentro do departamento de marketing, em outras não. Então, como é que a gente quer posicionar com relação a preço, até que ponto a gente pode traçar uma estratégia de posicionamento ali que fale sobre preço ou custo, fale com o CX para entender as dores do cliente. Muito importante falar com o time de produto sempre. E terceiro ponto, falo sim com vendas e com o time de clientes, porque eles são quem está entendendo a dor do cliente ali na ponta. E claro, se vocês têm um departamento, vai depender do tamanho da empresa, né? Tem departamentos de empresa que tem times de design mais robustos, que tem time de UX mais robustos. Eles são departamentos que são sempre importantes da gente conversar, caso exista esses departamentos dentro das empresas de vocês, além, obviamente, do time de produto, que deveria estar atuando coladinho no time de produto o tempo todo. Próxima pergunta. Por onde começar a posicionar no mercado um produto novo que não tem diferenciais competitivos? Cara, isso daí essa é uma pergunta ótima. Se a gente não tem diferenciais competitivos, é bem difícil posicionar um produto no mercado. Que eu recomendo aqui para a gente fazer? Primeiro, acho que assim, o primeiro ponto é entender muito bem se a gente não tem, de fato, diferenciais competitivos. Às vezes a gente acaba recaindo no limbo ali de não fazer uma análise, não fazer uma análise muito bem feita e às vezes até tem um gap ali que a gente não está vendo. Segundo ponto se a gente entender que a gente não tem diferenciais competitivos e mesmo assim a gente for forçado, às vezes acontece, né? A gente entende que não tem diferenciais competitivos e mesmo assim a gente é forçado a posicionar o produto. Isso acontece na vida de todas as pessoas. Eu acho que, assim, o ponto muito importante é a gente ter muita clareza sobre isso e comunicar isso muito claramente, até porque vocês vão para o mercado com uma coisa que vocês vão apanhar. Isso já aconteceu comigo antes, por exemplo. Inclusive, depois de um tempo, a gente ajudou a desligar a estratégia do produto. Quando a gente foi forçado a ir para o mercado um produto que não tinha diferencial, quando a gente viu que não dava certo, a gente desligou a operação desse produto. Mas acho que um ponto muito importante é deixar isso muito claro e muito provavelmente, nesse caso, vocês vão acabar recaindo sobre um lugar em que vocês vão competir por preço. Porque se vocês não têm o diferencial, vocês vão acabar... O diferencial de vocês é ser o mais barato no mercado, porque, enfim, vocês não oferecem nada melhor do que a concorrência. E é um ponto importante. Se a estratégia da empresa de vocês é ser diferencial por preço, ok, o diferencial de vocês é o preço. A gente cai ali naquela estratégia de diferencial por preço, e aí vocês não vão ter grandes outros diferenciais para oferecer, vocês vão explorar isso que tem, e aí isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, a estrutura de custos, a estrutura organizacional da empresa, tudo isso para garantir que a gente consiga ir para o mercado dessa forma. Ótimo. Última pergunta, então. Como você passa esse framework para os demais times? Como eles absorvem tudo isso? Boa. Eu geralmente gosto de... E aí, de novo, eu invisto muito tempo fazendo reunião de alinhamento com os times. Eu prefiro 100 vezes gastar 1h30 do meu tempo
investir 1h30 do meu tempo repassando o framework com vários times, explicando tintim por tintim, do que mandar um documento para as pessoas que elas vão ter a interpretação que elas quiserem, por mais detalhado que esteja a minha explicação. Então, eu geralmente treino muito o time, faço reunião de alinhamento, e mesmo assim eu compartilho os materiais, e eu gosto muito, eu sou uma grande fã de criar documento de FAQ. Eu adoro criar documento de FAQ, porque fica ali, cara, escrito as coisas. Inclusive, eu adoro criar documento de FAQ, eu crio labelzinha para criar, tipo, olha, essa pergunta é correspondente a esse tipo de coisa dentro do produto. Isso fica um documento vivo para sempre, que você vai alimentando, inclusive as pessoas vão trazendo outras dúvidas para vocês em cima daquela FAQ, e você garante, ou deveria garantir entendimento, e para mim é bom, porque aí eu ganho o benefício do, conforme está escrito na FAQ, e eu mando a FAQ de novo, e aí eu não preciso repassar pela 59ª vez a mesma coisa, porque as pessoas esquecem o que você falou alguma vez em alguma reunião. Muito bom. Paulinha, muito obrigada pelo conteúdo. Eu fui acompanhando o chat aqui, a galera comentou que tem alguns conteúdos diferentes, mas de bem embasamento, né, para posicionamento, que foi muito maravilhoso. Eu quero finalizar aqui, gente, com vocês, e aí a gente também, Paulinha, se você puder, claro, responder as demais perguntas depois e a gente compartilhar com o time, seja por vídeo, mensagem, enfim, no grupo do WhatsApp, vai ser bem legal. Eu quero passar com todos vocês aqui, gente. Não vai dar tempo de vocês responderem agora, eu sei, mas a gente quer muito saber se vocês gostaram do evento. Então, a gente tem aqui o nosso formulário de feedback e nós enviamos também depois por e-mail para vocês. São 4 perguntinhas para vocês nos contarem o que vocês acharam do conteúdo da Paulinha e também de toda a dinâmica que a gente está fazendo aqui hoje. E soltar o spoiler aqui que a Paulinha também já soltou do nosso próximo episódio, que vai ser o nosso episódio 3, que tem tudo a ver com o que a Paulinha apresentou hoje, que é sobre persona. Mas, como a gente não deu spoiler de quem vem, queria que vocês escrevessem ali no chat quem vocês acham que seria legal, uma pessoa legal para falar de persona. Quem vocês acham que vem aí? Ih, não temos chutes. Tá bom, para não se comprometerem, né? Vou já revelar, então, acho que vocês vão gostar demais. A gente vai receber o Yoko e a Marina, da Purple Metrics, para nos contar como eles definem persona lá na Purple, e também para a gente ter essa troca, como tivemos aqui hoje, e tirarmos dúvidas e trocarmos muitas experiências sobre. A gente já tem a inscrição para o próximo evento que está aqui, e também vamos mandar ali no chat, por e-mail, por WhatsApp, então, e no LinkedIn também, vocês vão estar bem cobertos para se inscrever para o próximo encontro. Então, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está aqui, obrigada Paulinha, que é a principal aqui, compartilhou tanto conteúdo com a gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal. Paulinha, espero que você tenha se divertido, e contem com a gente. Eu falei demais, como sempre, Rafa. Depois, se vocês quiserem continuar a sessão, pede para a Rafa marcar que a gente termina. Faltavam uns 2 slides ali, mas eu vou compartilhar esse material com vocês. Combinado. Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Paulinha, boa noite para você. Já é madruga aí, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Nos falamos, gente. Um beijo. Beijo.